Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que Jeová esteja com cada um de vocês, queridos irmãos e queridas irmãs. E neste vídeo, como de costume, vamos estar disponibilizando a reunião Nossa Vida e Ministério Cristão completa desta semana, 2 a 8 de junho. De maneira objetiva, nós vamos analisar e preparar as partes principais desta reunião, que são aquelas por perguntas e respostas, onde podemos dar nossos valiosos comentários frutos de lábios. Então, iniciando, vamos ver que joias espirituais podemos encontrar na leitura da Bíblia desta semana de Provérbios capítulo 16, e assim estar comentando nessa parte. Depois, passando para a sessão Nossa Vida Cristã, nós teremos um discurso de 15 minutos de necessidades locais, onde o ancião da sua congregação vai fazer essa parte de acordo com a necessidade do seu território. Finalizando no estudo bíblico de congregação, nós vamos continuar estudando o capítulo 27 do livro de Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus, especificamente os parágrafos 10 a 18. Então vamos ver as respostas-chave também desse estudo, para que assim possamos dar excelentes comentários. Portanto, para aqueles que ainda não fizeram, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, façam um comentário. Quando você comenta em nossos vídeos, o YouTube entende que nossos vídeos são de relevância, são de importância, e isso gera engajamento. Ou seja, o vídeo fica mais vezes disponível na página inicial do YouTube, facilitando a pesquisa de outros irmãos. Então fiquem à vontade em deixar os seus comentários. E a primeira pergunta aqui da nossa apostila tem como base o texto de Provérbios 16, 22, que diz: O entendimento é fonte de vida para os que o possuem, mas os tolos são disciplinados pela sua própria tolice. Notem a pergunta: em que sentido os tolos são disciplinados pela sua própria tolice? Resposta: no sentido que, quando rejeitam a correção e a orientação de Jeová, trazem sobre si mesmos consequências negativas. Afinal, ignorar a disciplina pode resultar em pobreza, desonra, doença e até morte prematura. Um exemplo nesse sentido é dos israelitas que, por não ouvirem os profetas e desprezarem a correção divina, perderam a proteção de Jeová e enfrentaram a severa disciplina do exílio. Então, assim, a própria escolha de ignorar a sabedoria leva ao sofrimento, tornando a tolice um castigo em si mesma. Muito bem, agora passando para a leitura completa de Provérbios, capítulo 16, que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? E uma primeira joia podemos encontrar logo aqui no versículo 3, que diz: Confie a Jeová tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, 3, lição. Vimos neste versículo a importância de sempre confiarmos em Jeová ao tomarmos decisões. Afinal, quando buscamos a orientação de Deus e colocamos nossos planos em suas mãos, nossas decisões têm mais chances de dar certo, pois, além de termos uma direção segura da parte de Jeová, teremos paz por estarmos fazendo a coisa certa. Agora, na continuação, vamos analisar aqui o versículo 18. Diz assim: O orgulho vem antes da queda, e o espírito arrogante antes do tropeço. Lição: observamos nesse texto que o orgulho leva à queda. Isso nos mostra que a arrogância pode nos prejudicar em todos os sentidos da vida. Portanto, como lição, devemos sempre agir com humildade, pois desta forma evitaremos erros e assim vamos conseguir ter e manter bons relacionamentos. Agora, na continuação, vamos considerar aqui o versículo 24. Diz assim: Declarações agradáveis são como um favo de mel, doces para a alma e uma cura para os ossos. Provérbios 16, 24, lição. Notamos aqui uma lição muito importante. As palavras têm poder. Isso nos ensina que, quando falamos de forma positiva e bondosa, isso pode ter um impacto profundo nas pessoas. Pois quando nos expressamos de maneira empática, isso pode aliviar dores emocionais de outras pessoas e fortalecer nossas relações com elas. Agora, na continuação, vamos ver aqui o versículo 25.
Há um caminho que parece certo ao homem, mas por fim leva à morte. Provérbios 16, 25, a lição. Este versículo nos deixa claro que devemos tomar cuidado com escolhas impulsivas, pois nem tudo que parece bom é realmente seguro. Por isso, como cristãos maduros, devemos sempre buscar a orientação de Jeová antes de tomar decisões importantes. Muito bem, vamos agora para o versículo 32. Podemos encontrar outra joia espiritual nesse versículo. Diz assim: quem não se ira facilmente é melhor do que o homem valente, e quem controla a si mesmo é melhor do que quem conquista uma cidade. Lição: esse versículo nos mostra que agir com autodomínio é muito mais vantajoso do que a força física. E isso realmente é um fato, pois quando somos capazes de lidar com nossas emoções de maneira paciente e temos autocontrole sobre nós mesmos, isso, além de ser uma proteção, nos ajuda a agir de maneira mais sábia numa situação difícil. Então, relembrando, o tema do capítulo 27 é Dando o Testemunho Cabal. Pergunta do parágrafo 10. Quais eram as circunstâncias de Paulo em Roma e o que o apóstolo fez pouco depois de sua chegada? Resposta: Paulo recebeu permissão para morar sozinho, sob vigilância de um soldado. Mesmo preso, ele não ficou calado e, após apenas 3 dias de descanso, convocou os líderes judeus para se apresentar a eles e dar testemunho. Pergunta dos parágrafos 11 e 12. Ao falar com os judeus locais, como Paulo tentou eliminar qualquer preconceito que eles talvez tivessem? Resposta: Paulo os chamou de irmãos para estabelecer um vínculo comum e garantir que não estava ali para acusar os judeus, mas sim para apelar a César. Ele explicou que sua prisão não tinha base justa, mas que os judeus se opuseram à sua libertação. Pergunta dos parágrafos 13 e 14. Como Paulo apresentou a mensagem do reino e como podemos imitar seu exemplo? Resposta: ele declarou que estava preso por causa da esperança de Israel, despertando o interesse dos ouvintes, pois essa esperança estava ligada ao Messias e seu reino. Podemos imitá-lo ao usar declarações e perguntas que chamem a atenção das pessoas para a mensagem bíblica. Pergunta do parágrafo 15. Que 4 pontos se destacam no testemunho de Paulo? Resposta: primeiro, ele se concentrou no reino de Deus. Segundo, ele tentou convencer seus ouvintes a aceitar a mensagem por usar de persuasão. Terceiro, ele raciocinou usando as Escrituras. Quarto, ele foi abnegado, dando testemunho desde a manhã até a noite. Pergunta dos parágrafos 16 a 18. Por que Paulo não se surpreendeu com a reação negativa dos judeus romanos e como devemos nos sentir quando nossa mensagem é rejeitada? Resposta: Paulo já havia visto essa rejeição antes e sabia que estava de acordo com a profecia sobre um coração insensível. Ele declarou que, diferente dos judeus, as nações aceitariam a mensagem. Assim como Paulo, não devemos levar a rejeição para o lado pessoal, pois sabemos que nem todos encontrarão o caminho da vida, mas devemos nos alegrar quando pessoas sinceras aceitam a verdade. Sem dúvidas, mais uma vez, fomos muito enriquecidos em sentido espiritual por todo esse banquete que Jeová proporcionou nessa reunião tão importante que ajuda tanto nossa vida como o nosso ministério cristão. Agradecemos prontamente os irmãos pelo carinho, a atenção com o nosso canal e desejamos de coração que, pelo menos em uma dessas sessões, com auxílio desse vídeo, vocês consigam dar excelentes comentários. Se inscrevam no nosso canal se ainda não fizeram, deixem um gostei, um comentário, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, familiares, irmãos, e lembrando que todas as respostas da reunião completa estarão disponíveis no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo para que os irmãos, usando o computador, possam copiar e colar ou talvez tirar um print, uma foto da tela do celular com as respostas. Fiquem à vontade. Também, se ainda possível, incentivamos que, assim como outros irmãos têm feito, torne-se membros do canal ou cliquem na opção Valeu Demais. Estas duas opções, os irmãos não têm ideia de como tem ajudado o nosso canal a crescer e tem feito com que esse vídeo chegue a mais irmãos, mais pessoas. Um grande abraço, que Jeová abençoe a semana de cada um de vocês, seus esforços e até mais nos próximos vídeos.